Graças a Deus, boa noite, povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo ilumine e abençoe a vida de todos. Sejam bem-vindos a mais uma programação diária da Oração da Meia-Noite. A você que pela primeira vez nos assiste, seja bem-vindo de uma forma especial. Fique até o fim de nossa programação e com certeza será grandemente abençoado em nome de Jesus. Nossa oração é uma marca da ISJC. Diariamente, um pastor passa por aqui com a palavra de fé, de esperança e amor. Vidas estão sendo transformadas diariamente, desde quando iniciamos as nossas programações, há alguns anos atrás, lá no início da pandemia praticamente, pessoas contam testemunhos de bênçãos, curas, libertações, milagres, portas que se abriram e continuam a se abrir diariamente. Então, você que tem o hábito diariamente de nos assistir, continue firme no seu propósito. Se o seu momento ainda não chegou, está prestes a chegar, creia. Se você já foi beneficiado de alguma forma, continue firme. O mesmo que já lhe deu uma vez, vai dar quantas vezes mais for preciso em nome de Jesus Cristo. E é você, pela primeira vez, crie um hábito a partir de hoje, crie uma rotina. Só dormir depois da oração da meia-noite. Amém? Eu quero fazer uma leitura com vocês sobre o que aqui está escrito no livro dos Salmos, capítulo 27. Minha água já está aqui, gente. Daqui a pouquinho nós vamos consagrar e abençoar em nome de Jesus, certo? Já separe a sua, pois é um ritual padrão, é diário. Consagramos a água e quando você toma aí de casa, algo surpreendente, extraordinário acontece. São tantos relatos, tantos testemunhos de pessoas que, ao tomar da água que é consagrada na oração, o sobrenatural acontece. Não será diferente hoje. Amém? A palavra aqui contida no livro dos Salmos, capítulo 27, é uma confissão de confiança do rei Davi. Davi, um homem de fé, um homem fervoroso, um homem consciente da presença de Deus na vida dele. Gente, nós precisamos conhecer tanto o Senhor, conhecer tanto ao ponto de termos a confiança, de entender que o Senhor é por nós, é conosco, que Ele está ao nosso lado e que não podemos temer a mal nenhum. Davi era um homem que ia para a guerra e não tinha medo do que iria acontecer na guerra, porque ele sabia que ele voltaria com a vitória. Davi não temia ser atingido por uma flecha, ser atingido por uma espada, ser atingido por alguma armadilha. Não, porque ele sabia que Deus era com ele. Era comum antes de ir à guerra, não só Davi, mas os outros como Josué e tantos outros que vieram antes e depois, de consultar a Deus, de perguntar ao Senhor, devemos ir? Devemos ter essa disposição de ir à guerra? E quando Deus dizia, pode ir, eu já vos entreguei em suas mãos. O povo ia com alegria, ia com fervor, ia com convicção que seriam vitoriosos. Eu me recordo agora da primeira batalha que Israel enfrentou, primeira guerra. Logo quando saíram escravos do Egito, a Bíblia diz que eles não eram soldados, eles não eram guerreiros. Aquele povo era escravo até pouco tempo. Eles não puxavam da espada, não sabiam, não tinha noção nenhuma de guerra. Só que, a caminho da terra prometida, levantou um inimigo contra Israel, que vieram impetuosos para destruir, para levar Israel cativo. Só que o que eles não contavam, que com Israel tinha um Deus forte, um Deus poderoso. E a Bíblia diz que Deus, através de Moisés, pede que ele prepare homens valentes, homens que tivessem a disposição de ir à guerra, de ir à peleja. E enquanto estes homens fossem, mesmo sem experiência, mesmo sem habilidade, mesmo sem instruções de guerra nenhuma, Deus iria dar vitória a eles. Interessante. Os homens obedecem e se colocam à disposição da guerra, da peleja. E a Bíblia diz que Deus manda Moisés subir ao monte e estender as mãos. E enquanto Moisés estava com as mãos elevadas, Israel prevalecia. Israel vencia a batalha. A Bíblia conta que Moisés, por ser já um homem velho, o braço logo pesava, então ele baixava. E quando ele baixava o braço, a Bíblia diz que o inimigo prevalecia contra Israel.
Estava com ele 2 homens, servos de Moisés, auxiliares de Moisés. E então logo entenderam que aquilo ali, Moisés com as mãos elevadas, né, aos céus, era o combustível para que Deus agisse e desse vitória ao povo. E então tiveram a ideia de os 2 colocaram uma pedra para que Moisés ficasse mais confortável sentando sobre ela, e os 2 suspenderam, uma direita e uma esquerda, suspenderam os braços de Moisés para que ele continuasse com os braços elevados. E a Bíblia diz que Deus deu vitória a Israel. Então, isso é confiança. É você saber que Deus é por você, mesmo sem você ter habilidade, mesmo sem você ter recursos, mesmo sem você ter condições, mesmo você tendo que lutar contra o mundo. Você tem que ir adiante dizendo, Deus é comigo. Eu vou ter medo de quê? Eu vou esmorecer por quê? Eu vou me angustiar por quê? Deus é comigo. Então você que está me assistindo agora, quantas vezes já era para você ter avançado e você não avançou por medo? Quantas vezes já era para você ter ido adiante e você continua no mesmo lugar? Me diga aí. Quantas bênçãos você já desperdiçou por medo? Já era para você ter sua casa e você não tem. Já era para ter o seu transporte, seu automóvel, sua motocicleta e você não tem. Por medo. Será se eu vou dar conta? Será se eu vou conseguir? Já era para você ter a sua empresa, você não tem por medo. E se não der conta? E se eu não conseguir pagar o aluguel? E como é? E como é que vai ser? Ei! Você serve a um Deus grande, um Deus poderoso. Você serve a um Deus forte. Jeremias capítulo 50, versículo 33 e 34, diz assim, ó, meu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Quando alguém me perguntar, ei, você se confia em quem? Você se faz confiança em quem? Você faz valor de sua integridade em quem? Quem é você? Abra a boca e diga, eu tenho um Redentor forte. Sabe o nome dele? Senhor dos exércitos é o seu nome. Isso é forte, gente, isso é impactante, isso é poderoso. Então temos que ter confiança diante de qualquer situação. Deus é por nós. E agindo Ele, quem impedirá? Amém? Olha o que diz aqui, ó. Olha como é forte a confissão de Davi. Veja só. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele faz uma pergunta a Davi. Olha o que ele diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Espera aí, Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, ou seja, o meu guia. Ele é quem abre meus caminhos, Ele é quem vai à minha frente. Ele é quem prepara o meu caminho. Ele é quem já coloca o terror no coração dos meus inimigos para quando for enfrentar, eles já estarem entregues, derrotados, com medo. De quem terei medo? Diz Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Isso é fantástico, eu amo esta leitura. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Aí depois ele diz, o Senhor é a minha fortaleza, ou seja, é o meu guarda, é o meu protetor, é o meu Senhor. A quem temerei? Eu vou temer a quem? Eu vou temer a quem? Qual é o medo que eu posso ter sabendo que esse Deus é por mim? A inveja, o olho gordo, o mau desejo, a macumba, o feitiço? A praga, o agouro? O quê? Pessoas más no meio do meu caminho, que estão tentando puxar o meu tapete, que estão tentando me atrapalhar, que sempre se adiantam nos meus negócios para frustrar, para atrasar, para atrapalhar. Pessoas que chegam a meu respeito e falando mal, levantando mentiras, contendas, eu vou temer a isso? Não. Porque o meu Deus é maior, meu Deus é mais forte. E se Deus é comigo, se Deus é por mim, pode vir o que vier. Eu vou passar e vou vencer em nome de Jesus. Diga amém? Diga comigo, o Senhor Jesus é a minha luz, é a minha salvação. Eu não terei medo de nada. Eu gosto demais de ouvir o nosso pastor Marcelo falar. É de encher os olhos a confiança que o pastor tem.
Chegar perto do pastor Marcelo significa você estar seguro. Como assim, pastor? Ele passa uma confiança, ele passa uma segurança, ele passa uma certeza tão grande que Deus é com ele, que Deus está com ele, que ele não treme, ele não tem medo, ele não recua. Eu já vi o pastor Marcelo falar essa frase tantas vezes. Eu não tenho medo de nada. E sim, é verdade. O pastor mete a cara em tudo. O que ele quiser fazer, ele vai lá e faz, se Deus é com ele. O que ele se propor a fazer, ele vai lá e faz. Ele não recua, ele não calcula, ele não pensa. Ele vai lá e faz, ele vai lá e coloca em prática. Qualquer projeto, qualquer coisa que você imaginar. Para orar por alguém, pode ser o pior caso existente. Pode ser a pior gravidade. Ele olha e ele diz, o meu Deus, isso aí não é nada para ele, se ele quiser, ele resolve. Ele ora e o Senhor confirma. Está aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda, fantástico, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Gente, essa leitura, leia todo o capítulo, é um capítulo fantástico. Um pouco mais à frente, versículo 10, Davi diz, olha, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o meu Senhor nunca me abandonará. Isso é confiança, gente. Isso é certeza da presença, do poder, da grandeza do Senhor. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. O Senhor nunca me rejeitará. Então eu quero fazer uma oração por você nesta condição de confiança. Você tem confiado em Deus? Quantos por cento? A minha confiança em Deus é 100%. Não oscila. Não é 99%. É 100%. Então eu fecho os olhos e digo, Senhor, é o Senhor. É a tua palavra, é a tua vontade, é o teu querer. E Ele vai lá e faz. Então você que está me assistindo agora, você tem que ter essa mesma disposição. Você precisa ter esse mesmo caráter de fé. Terei medo de quê? Ainda que se levante uma guerra contra mim, que meus inimigos se acampem contra mim, ainda assim continuarei confiando nele. Isso é confissão de fé, gente. É o poder de Deus, é o poder de Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Eu quero fazer uma oração e abençoar a sua vida neste momento. Amém? Vamos lá? Em teu nome, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando por teu povo, eu te peço que neste momento, a tua presença, Senhor, preencha agora o coração de cada um destes que me assiste. Pela fé, confiamos e acreditamos na palavra dita nesta noite. Davi, um homem de fé, ousado. Mas temos hoje, Senhor Jesus, um exemplo forte em nosso meio, que é o teu servo, nosso pastor. Pastor Marcelo é um homem de fé, Senhor, há mais de 40 anos, nessa mesma confissão, nessa mesma integridade, nesta mesma confiança. E como teu servo também tenho seguido os seus passos, tenho me inspirado, tenho analisado e tenho feito, Senhor Jesus Cristo, também do Senhor a minha confiança, a minha rocha. E agora eu transmito para este que me assiste agora, Jesus, com a mesma confiança, com a mesma fé, com a mesma condição de seguir em frente, porque o Senhor é a rocha, porque o Senhor é a proteção. Então atende agora a oração que eu faço por este teu filho, por esta tua filha, que já era para estar em uma condição bem melhor e ainda não está por medo de avançar, medo de meter a cara, medo de falar, medo de investir, porque se levantam inimigos, a inveja, o olho gordo, a perseguição, porque alguém vai à frente e burla e atrapalha seus planos, porque alguém vai à frente e leva conversas mentirosas a respeito dele, e de repente ele fica com medo, fica retraído, com medo de agir, com medo de se mostrar. Ei, levante-se agora. De quem você deve ter medo? Você não deve ter medo de ninguém, porque o Senhor é por você. Davi começa dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu rochedo, é a minha fortaleza, eu vou temer a quem?
Então erga-se agora e diga: Deus é por mim, Deus é comigo, em nome de Jesus. E manda embora agora. Manda embora agora da sua vida esse medo que tem consumido você. Esse pânico, esse pavor, essa tensão, essa sensação ruim. Manda agora, expulsa agora da tua vida. Diga comigo, em nome do Senhor Jesus: sai da minha vida. Retire-se agora, desapareça. Saia de meus caminhos agora. Eu não temerei mais a você. Eu não me sujeitarei mais a você, eu não ficarei recuado diante de você. Diga: eu vou avançar agora em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, acredite nisso, tome posse. E todo mal, da planta dos seus pés até o alto da cabeça, diga: sai agora, desapareça, cai por terra, suma para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, saia, desapareça. Porque agora eu decido avançar, progredir e continuar firme, sem parar, sem oscilar nem para a direita nem para a esquerda, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Se você crê nisso, respire o mais profundo que você puder, bem profundo. Sinta o poder do Senhor, creia e diga graças ao Senhor Jesus. Esta água está abençoada, consagrada, é o poder de Deus. O veículo a transportar o poder do Senhor para a sua vida. Pode tomar com fé. Você vai sentir algo especial neste momento. Graças ao Senhor Jesus. Povo de Deus, esta é a palavra de fé desta programação. Se você quiser, claro, leia Salmos capítulo 3, capítulo 4, os dois. Salmos capítulo 27, essas três leituras, são leituras pequenas, mas uma vai combinar com a outra, uma vai encaixar com a outra. O capítulo 3 também é de Davi, me falha a memória agora o capítulo 4, se também é Davi, acredito que seja, mas são leituras fantásticas. Salmos capítulo 3, capítulo 4 e essa leitura completa do capítulo 27. Leia, é fantástica essas leituras. Fiquem em paz, o Senhor está cuidando de tudo. Uma boa noite, até a próxima, se assim Ele nos permitir.